Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Biratã Nogueira do Vida e Performance. Hoje eu estou recebendo aqui com muita alegria o meu querido amigo Dr. Rafael Martins. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Biratã. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui novamente. O Rafael esteve aqui ano passado gravando com a gente aqui para o Vida e Performance. O Rafael é pneumologista e ele é diretor do Hospital Total Health, correto, Rafael? Exatamente. Nesse hospital nós trabalhamos com pacientes idosos, acamados, portadores de doenças crônicas, que é o que está muito em voga hoje, proteger essa população, né? Exatamente. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, Rafael, até porque a gente sabe que assim tem milhões de informações chegando para as pessoas, tem muito fake news, tem milhões de informações que as pessoas estão ou às vezes perdidas ou desorientadas, mesmo sabendo que a regra geral de lavar as mãos, manter o distanciamento, tudo de certa forma parece que está sendo cumprido, né? Você que gere uma instituição que predominantemente cuida de idosos, qual que é a sua visão para esse momento que a gente está passando aí do início, né, do contágio do coronavírus e sobre a questão do distanciamento social, a importância dele nesse momento? Qual que é a sua perspectiva sobre esse assunto, Rafael? Então, o perfil do nosso paciente é diferente de um paciente daquele idoso, que é um idoso saudável, que está na sua casa, que tem as suas atividades, sua vida de relação. Aquele idoso que está conosco lá é um idoso acamado, muitas vezes portador de múltiplas doenças, já com algumas doenças em estágio avançado, então ele é um idoso muito mais suscetível a qualquer infecção e no momento a esta infecção também do coronavírus. Então é um paciente que ele tem uma probabilidade maior, caso contraia a doença, de ter uma doença grave. Então nós estamos literalmente na operação de guerra lá para proteger esse tipo de paciente. E o que seria essa operação de guerra? Uma contenção biológica, ou seja, evitar contato de pessoas doentes com esse tipo de paciente nosso, certo? Com relação àquele idoso, que é o idoso saudável, que tem uma vida de relação e que agora está obrigado a ficar em casa, nós estamos diante de um dilema. Por quê? Como médico, nós sempre recomendamos evitar o isolamento social do idoso por diversas razões. Questão de depressão, por questões cognitivas. Então a gente sempre recomenda o quê? Que o idoso tenha o maior grau de interação possível. E aí neste momento de crise nós pedimos o quê? Que ele fique isolado. Então temos que tomar cuidado com essa questão do isolamento. O isolamento aí é físico, ele não pode ter contato com outras pessoas, mas a família, o grupo de amigos tem que manter a relação com esse idoso. Hoje a gente tem tecnologia suficiente para isso, através de videochamadas, de telefone, de Skype, inúmeras formas de tecnologia que nós temos de entrar em contato com esse idoso, certo? Por quê? Nós não sabemos por quanto tempo esse isolamento vai permanecer, isso pode ser por uma semana, por um mês, nós não sabemos. E quanto mais tempo esse idoso ficar isolado, maior a tendência de quê? De depressão, maior tendência de ter retração cognitiva, principalmente para aqueles idosos que já têm algum quadro incipiente de doença de Alzheimer. Então é importante o estímulo desses idosos. Isso pode ocorrer de diversas formas. O contato com a família através de telefone, através de estímulos como atividades manuais, pintura, atividade de artes, para aqueles que têm mais aptidão, para aqueles que gostam de música. A música é extremamente importante para estimular a capacidade cognitiva do idoso e aí, obviamente, cada um com o tipo de música que gosta. Então são algumas estratégias que nós podemos utilizar para enfrentar esse momento de isolamento físico, mas não do isolamento com o mundo ao redor. Porque às vezes pode ter uma confusão, né? Que isolamento é abandono, né? Exatamente. E não é nada disso, né, Rafael? E é uma coisa que a gente sempre briga, para que as famílias não abandonem seus idosos. Então não vão aproveitar esse momento para não abandoná-los realmente, mas para isolá-los, como eu vou frisar novamente, isolá-los fisicamente, mas não isolá-los de forma a abandonar, esquecer deles. Eu mesmo tenho pais idosos e tenho feito contato permanente com eles. Perfeito. Você, diante da sua experiência como pneumologista, ou seja, você cuida principalmente sobre as questões respiratórias, né, do ser humano. Como que você está enxergando a chegada do coronavírus no Brasil, a gravidade desse assunto que merece destaque,
Você é a favor desse isolamento inicial, que é a recomendação da OMS, porque tem pessoas achando que o Brasil, por ser um clima tropical, a gente tem que sair já todo mundo para a rua, voltar a trabalhar. Qual que está sendo a sua visão, sem querer ser muito polêmico, mas qual que é a sua visão prática como médico pneumologista sobre esse assunto, Rafael? Então, nós estamos lidando com uma doença respiratória, inicialmente, e que é transmissível através das secreções das vias aéreas. Toda doença viral que transmite através das vias aéreas são extremamente contagiosas. Exemplo, a gripe comum que nós temos todo ano, que é causado pelo vírus influenza. Esse quadro agora também é um quadro de gripe causado por um outro vírus, que é o coronavírus, certo? Eu acho um pouco precoce ainda para a gente dizer aonde isso vai dar. Por quê? Porque é um vírus novo, nós não conhecemos, a nossa população nunca teve contato com ele, então nós não temos imunidade contra esse vírus, então a gente não sabe o real impacto disso. Bom, a nossa população tem características diferentes da população europeia? Sim, nós temos. Vou citar alguns exemplos. População idosa na Europa, né? Especificamente na Itália, 20% da população. No Brasil, cerca de 8%, certo? Densidade populacional na Europa, muito mais elevada do que a nossa. Perfil social das pessoas. Na Europa, ou seja, especificamente na Itália, isso já tem comprovado, os avós ficam muito com os netos. Então, isso é uma das teorias que está se postulando dessa tragédia que houve na Itália. Então, os avós estarem em contato com os netos, as crianças, na maioria das vezes, têm essa infecção de forma assintomática e contaminaram seus avós. Você me perguntou o que eu acho do isolamento social. No momento, eu acho necessário, certo? Por quanto tempo? Eu acho ninguém tem essa resposta. Bom, se vai ser necessário uma semana ou um mês, eu acho que a gente não tem essa resposta ainda, porque nós estamos aprendendo, é uma situação nova, tá? Nós estamos aprendendo a lidar com isso, então eu acho que isso tem que ser avaliado dia a dia, porque nós temos que avaliar questões de saúde pública, questões socioeconômicas. Nós estamos diante de uma população brasileira que, diferente da população europeia, que é uma população que tem maior poder aquisitivo, talvez eles não tenham tido lá o problema da miséria social que nós temos aqui. Então isso tem que ser avaliado também. Então eu sou muito cauteloso em fazer projeções a longo prazo. Eu acho que a gente tem que avaliar isso em períodos mais curtos, até para tomar as nossas decisões. Rafael, nesse momento que as pessoas estão preocupadas, né, com a proliferação do vírus, estão tentando aumentar a imunidade através de suplementos alimentares, multivitamínicos, qual que é a sua opinião sobre isso, das pessoas irem para a farmácia querer comprar medicamentos? O momento não é para isso, né? Esse é um outro assunto que é polêmico também e a gente tem que tomar muito cuidado. Tem muita gente preocupada em melhorar a imunidade para não adquirir a doença e, se adquirir, que ela tenha uma forma mais branda. O nosso corpo é uma máquina perfeita. Para melhorar a nossa imunidade, nós precisamos de coisas simples do dia a dia. Primeiro, uma alimentação balanceada. Segundo, dormir bem. Terceiro, atividade física. Desses 3 itens, no momento o que está mais prejudicado é a questão da atividade física por conta do isolamento. Mas não é porque eu estou isolado da minha casa que eu não posso dormir bem e me alimentar bem. Se você não é portador de nenhuma doença, vou citar um exemplo, o câncer, que é uma doença que deprime o nosso sistema imunológico. Se você não é portador de nenhuma doença crônica, de doença autoimune, de câncer, você não tem nenhuma necessidade de tomar suplementos para melhorar a sua imunidade. Já estamos vendo aí diversas pessoas vendendo soro da imunidade, remédios que prometem blindar o seu corpo contra o vírus. Na verdade, isso não existe. Não existe nenhuma comprovação científica disso. Então, a boa alimentação, atividade física e dormir bem, isso é o suficiente para melhorar a nossa imunidade, certo? Perfeito. E eu não ia te perguntar, porque no nosso canal tem muitas pessoas da área de principalmente corrida de rua, de atividade física, que fazem muitas dietas chamadas low carb com baixo carboidrato, né? Eu tenho visto algumas matérias falando que nesse momento é bom não ser tão restritivo em carboidrato, justamente para aumentar a imunidade. Você concorda com isso, Rafael? Ou seja, os atletas, né, normalmente têm uma alimentação muito específica justamente para melhorar o desempenho. Nesse momento, os atletas de alto desempenho não estão podendo fazer atividade de alto desempenho. Então, é o momento de rever um pouquinho essa dieta,
certo? Para que pensar mais nesse momento na saúde do que no desempenho físico das suas atividades. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar, que está sendo muito falado também, é sobre essa medicação específica, que é uma medicação para tratar malária e para tratar doenças autoimunes, que está se dizendo que cura a doença do coronavírus. Na verdade, isso foi um estudo que foi feito e mostrou resultados incipientes. Nós não temos nada de concreto ainda, não, cientificamente falando, não existe nada de concreto que comprove que essa medicação é eficaz na infecção contra o coronavírus. E aí o que aconteceu? A nossa população ouviu falar que esse remédio serviria. Então houve uma corrida desenfreada às farmácias, compraram todo o estoque dessa medicação e as pessoas que precisam dessas medicações, que as pessoas que têm lúpus, que têm artrite reumatoide, que usam essas medicações continuamente, ficaram sem a medicação. E essas pessoas que compraram o remédio não vão fazer nenhum uso dele. Primeiro, que ela não serve como prevenção. Segundo, o que está se avaliando é se ela serve para tratamento das doenças graves e não das formas leves da doença. Citar os possíveis efeitos colaterais que podem gerar para a pessoa saudável. Exatamente, que são muitos efeitos colaterais. Então não é uma droga simples, não é uma droga inócua para o nosso organismo. Perfeito. Rafael, para a gente assim, finalizar a nossa conversa, principalmente nesse momento aí de muitas dúvidas que as pessoas têm, qual é a recomendação geral? Então assim, lavar as mãos, ok, higienizar os ambientes. Você também acha que, por exemplo, a questão de tirar o sapato, que a gente muitas vezes esquece, né? A gente chega da rua de tirar o calçado. Essas recomendações gerais, elas têm que ser realmente seguidas à risca? Você como médico, eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque eu estou percebendo, inclusive, amigos que estão ficando até um pouco, vamos dizer assim, neuróticos em relação a isso, porque não estão conseguindo dar conta de tanta informação que a pessoa tem que agir nesse momento. Né? Sim. Bom, algumas dessas dicas, na verdade, são hábitos que nós temos que ter no dia a dia, independente de epidemia por coronavírus ou não. Lavar as mãos, muitas doenças são transmitidas pelas mãos, certo? Então, lavar as mãos é fundamental em qualquer momento. Na minha rotina diária, que eu vejo cerca de 12 pacientes todos os dias, então eu lavo a mão diariamente cerca de 30 vezes, que eu lavo a mão antes de ver o paciente e após ver o paciente. Então isso já está incorporado na minha rotina. Como eu trabalho no hospital, eu chego em casa, eu lavo as minhas mãos. Então isso sempre fez parte da minha rotina. E a gente vê que na população geral não é um hábito muito comum. Então isso é um hábito importante em qualquer momento da vida, certo? Por quê? Porque a gente previne não só a infecção por coronavírus, mas contra diversas outras infecções. Então, o primeiro ponto é esse. Uma confusão que as pessoas estão fazendo de lavar as mãos e álcool gel. Se você está num ambiente que você tem água e tem sabão, você não precisa de álcool gel. Lavar bem as mãos adequadamente com água e sabão, não há necessidade de álcool gel. O álcool gel é quando você está num ambiente, por exemplo, na rua, no transporte coletivo, no ambiente de trabalho, que você não tem acesso a água e sabão. Então, utiliza-se o álcool gel, certo? Então, segundo ponto. Terceiro ponto, cuidados ao chegar em casa. Bom, eu preciso tirar o sapato, eu preciso tirar a minha roupa. No meu caso, que estou vindo de um ambiente hospitalar, que posso estar carregando bactérias, vírus para dentro da minha casa, é recomendado, sim, eu tenho feito isso, eu tenho criança em casa, eu tenho retirado o meu sapato na entrada de casa e deixado a roupa na área, certo? No dia a dia, se você está num ambiente de trabalho, que não é um ambiente que teoricamente não é um ambiente contaminado, não há essa necessidade de você tirar o sapato, tirar a sua roupa, não entrar em contato com as pessoas do domicílio. Em épocas agora de epidemia, é uma recomendação. Por quê? Porque eu não sei se eu estive num ambiente contaminado ou não. Então, essa recomendação é válida para todos para o momento atual, porque eu não sei se eu me contaminei ou não. Então, eu posso estar levando essa infecção para dentro da minha casa, certo? Uma outra dica simples e que a gente não percebe: não usar a sua mão dominante ao tocar as coisas. Se você está na rua com a mão dominante, no meu caso que sou canhoto, automaticamente eu coço os olhos, eu levo a mão à boca, ao nariz, e essa mão é o que foi em todos os lugares.
o botão do elevador. Então, o que nós recomendamos? Use a sua mão não dominante para tocar as coisas, porque com a mão dominante, involuntariamente, sem você perceber, você vai tocar olhos, nariz e boca, onde é o local que ocorre a contaminação, certo? E, obviamente, não é o fato de eu usar a minha mão não dominante que eu não vou me contaminar. Usei minha mão não dominante e, assim que possível, higienizar essa mão. Perfeito. Então, como recomendação geral, são essas medidas que nós temos que tomar e esperar o desencadear aí das próximas semanas para ver o resultado que vai dar aqui no Brasil, né, Rafael? Exatamente. Os epidemiologistas, que são os cientistas que estudam a dinâmica das doenças, e não é só dessa epidemia, mas de várias epidemias, principalmente as epidemias virais, ou seja, a gente sabe que para a epidemia ela começar a diminuir, ela tem que realmente acometer uma grande parte da população. Isso é a evolução natural de qualquer vírus respiratório. Então, grande parte da nossa população vai ser acometida. Qual é a boa notícia? Que cerca de 80% a 85% vão ter infecções leves, muitos deles assintomáticos, não vão ter nenhum problema. O problema realmente é na população mais idosa, que também não é novidade dessa epidemia. A gripe comum causada pelo vírus influenza, ela mata centenas de milhares de idosos todos os anos no mundo inteiro. Não é exclusividade do coronavírus. Por isso que nós vacinamos os nossos idosos todo ano para a gripe. Então, isso já é sabido. Então, cuidado com essa população idosa, com a população que tem comorbidades, ou seja, que tem outras doenças associadas, deve ser tomado sempre e não só em tempos de epidemia com coronavírus. Perfeito. Rafael, só posso agradecer você trazer todas essas informações aqui para o Vida e Performance, o seu retorno aqui, é sempre um grande prazer, você é um amigo muito querido que está sempre à nossa disposição aqui para gravar para o Vida e Performance, agradeço muito. Eu agradeço o convite e espero ter colaborado aí para informar as pessoas um pouco mais sobre essa situação. Com certeza. Bom, pessoal, continuem acompanhando o nosso canal, curtam, compartilhem, dê um joinha lá, se inscrevam. E eu agradeço mais uma vez por vocês terem acompanhado mais um vídeo aqui no Vida e Performance. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima.